Gente, bem-vindas. Obrigados por estarem todos aqui numa sexta-feira, 6h30. Esse horário desse encontro é um horário que a gente já está no bagaço, mas é muito interessante que a gente tem conversado temas tão ricos e temos tido sempre tantas pessoas aqui conosco. A gente acha uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Poder estar trazendo profissionais como a Heroí, que está hoje aqui com a gente, especialista em temas que estão o tempo todo presentes aí na sociedade e no nosso consultório, né? Então, a gente precisa estar arejando as ideias com essas novidades, com esse trabalho, né? Com pessoas que têm isso como o carro-chefe da vida, né? Então, importante. Mas muito bom ter vocês aqui, agradeço a presença de todos, né? E vamos aguardar um minutinho. A gente sempre dá 10 minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Essa chegada aqui é um pouco delicada. Já temos os nossos 10 minutinhos iniciais. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria a gente se encontrar aqui nessas sextas-feiras. Eu estou vendo que a gente não conhece algumas pessoas aí, então acho que eu preciso apresentar, né? Nos apresentar. Eu sou Rosane Porto, diretora, fundadora e diretora aqui do Instituto Contemporâneo. E estou aqui com Liliane Cunha, uma das coordenadoras, Conceição, nossa secretária, e Heroí, nossa palestrante de hoje aqui, né, convidada especialíssima conosco, que é professora do nosso curso de formação, porque nós somos o Instituto de Formação em Terapia Familiar Sistêmica Contemporânea. A gente privilegia as abordagens construcionistas sociais, narrativas, dialógicas, e temos assim várias atividades também. Temos atividades de educação continuada, como por exemplo, cursos de atualização teórica. O nosso próximo começa em janeiro. Terapia de casal vai ser assim maravilhoso. Já estamos animadíssimos. Vai ser um curso de poucos meses, mas que vai focar em terapia de casal, pós-moderna, dentro da contemporaneidade. Vamos ter professores como Adriano Beiras, Pedro Martins, Marilene Grandes. Vai ser um curso muito bom. Todos estão convidados. Tá? Depois entre no nosso site que vocês terão as informações. Nossa próxima turma também começa dia 6 de fevereiro, né? As inscrições já estão abertas, né? Nós temos tido sempre 2 turmas por ano, então começamos uma nova turma em fevereiro. Bom, nossa clínica social continua, né, disponível para terapeutas que queiram participar do nosso banco, né? A gente tem um banco de terapeutas super interessante, super dedicados, que fazem um trabalho maravilhoso sob coordenação de Liliane, né, Lili? Fala aí. E já atendemos não sei quantas pessoas. Conta um pouquinho aí para o grupo. A gente já atendeu mais de 1.400 pessoas, né, entre pessoas, indivíduos, casais, famílias, né? Então é um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo já ao longo dos 5 anos e a gente trabalha com os terapeutas voluntários que participam dos atendimentos lá no banco de terapeutas individuais e terapias e casais e famílias que estão mais voltados até para os ex-alunos nossos também, né? Que a gente oferece também esse suporte para a prática. Então, o aluno se forma e depois ele entra no banco de terapeutas também para praticar. E além dessa prática, a gente também oferece o laboratório de práticas clínicas, que aí é uma prática um pouco diferente, porque as pessoas vão atender com a gente. Uma de nós atende, a pessoa vai fazer coterapia com a gente e fica trocando, e aí depois a gente estuda o caso, antes a gente tem uma pré-sessão, né? Então a gente tem todo esse suporte para dar base mesmo, para a pessoa se sentir segura e fazer um curso e realmente trabalhar com atendimento de casais e famílias, né? Então, eu vou colocar no chat o link do site também para vocês. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, e a gente tem eventos como esse aqui que a gente realiza mensalmente, que é diálogo com terapeutas, né? Que a gente sempre traz uma pessoa convidada. O mês passado a gente falou de luto, o outro mês falamos de tecnologia, esse estamos falando de uso de drogas, o próximo vai ser sobre questões raciais. Então, são temas que nos atravessam na clínica, que a gente procura trazer para a gente conversar aqui. A gente sempre convida um especialista, muitas vezes é professor do nosso curso, como Heroí, né? E da maioria das pessoas que estão aqui conosco. E sempre muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Bom,
Nossa palestra de hoje, abuso de drogas na adolescência, estratégias de cuidado. Heroí Aparecida da Silva, nossa convidada. Deixa eu pegar aqui o currículo dela. Ela é doutora em ciências do Departamento de Psicobiologia, tanta coisa, Lu, que eu vou falar algumas coisas, tá? Porque é um currículo imenso, né? Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, pós-doutoranda pela Escola de Saúde Pública, Fiocruz, terapeuta de casal e família, psicóloga da Associação Fundo de Incentivo e Pesquisa da Unifesp, coordenadora pedagógica dos cursos de extensão em processos formativos para profissionais do SUS, disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas, Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Especialista em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto SEGS, especialista em Terapia Familiar e de Casal pela Pontífica, pela PUC, São Paulo, coordenador do Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio nas universidades e escolas do ensino fundamental e médio, supervisora de equipe de profissionais de assistência e saúde que atuam em contexto de vulneração social junto à população usuária de álcool e outras drogas. Gente, é o tema, ela trabalha com isso a vida inteira, né, Heroína? Acho que assim, vai poder falar com a gente, como estávamos conversando agora há pouco, sobre vários níveis sociais, várias categorias sociais, né, que eu acho que ela transita em todos esses contextos. Então, Heroí, muito obrigada por ter aceito nosso convite. É uma honra ter você conosco. Está aberto, então, com você. Muito boa noite a vocês todas. Começo com uma saudação, né? Eu sou terapeuta comunitária também, né? Então seja bem-vindo, Lelê, né? Seja bem-vindo, Lala, seja bem-vindo vocês que vieram participar. Então, muito boa noite a todas, todas e todes. É uma honra para mim poder estar aqui, viu? Rosane, Liliane, a Conceição que sempre me atende, né? Aqui com muito carinho. É uma satisfação também ser professora desse curso desse núcleo, né, contemporâneo, desse instituto, né, formador, né, de psicoterapeutas familiares no Brasil, uma área ainda um tanto quanto negligenciada. A gente ainda tem um pensamento bastante linear, cartesiano, biomédico, né? Então eu quero agradecer, é sempre uma honra poder estar aqui, né? O pensamento hegemônico, como eu estava dizendo, né, é um pensamento ainda no indivíduo e não no soma. Então, vir aqui, estar aqui com vocês, queridas, né, Rosane, Liliane, né, a Conceição, é sempre uma grande. Deixa eu desligar isso aqui, gente, que isso aqui toca o tempo inteiro, né? Então é uma satisfação poder estar aqui, né? Sempre, né? E também uma honra poder fazer parte desse curso de formação, porque gente, a questão nossa, né? É sistêmica, construcionista, né? Construtivista, construcionista social, narrativa, não é uma tarefa para qualquer um num país na extensão do nosso. Então, esta conversa hoje, esta roda de conversa, esse diálogo, que eu espero que ele seja transformador em algumas questões aí de vocês, né? Quando eu estava preparando essa aula, né, adolescência, uso, abuso de drogas, estratégia de cuidado, e eu comecei a pensar o que eu ia falar, e eu me dei conta que eu queria falar assim, um monte de coisas e que aí ia precisar duas 6 aulas. Aí eu pensei, não, eu vou preparar alguns convites aí, não é? É por isso que eu trouxe uma apresentação, mas vocês não podem me interromper a hora que quiser, vamos fazer de uma forma de diálogo mesmo, não é? Porque esse nome, né? Estratégias de cuidado. Estratégias de cuidado, gente, porque na contemporaneidade a gente tem mais. Eu estava fazendo um levantamento, não é, sobre a gente tem pelo menos 4, eu chamo árvores do conhecimento,
do ponto de vista de acolhimento, né, de cuidado em relação ao sofrimento, né, na nossa área, na psicologia, nós temos aí uma árvore, né, um braço do existencialismo, a gente tem um braço da psicanálise, a gente tem um braço do behaviorismo, que evoluiu para a terapia cognitivo-comportamental, depois a construtivista, e nós temos a área da antropologia, da sociologia e da sistêmica. Então, se a gente juntar todas esses braços, né, que está sempre ligado a uma a teoria, né, que é um dos pontos, mas não é o único, né, porque quando a gente fala de cuidado, nós estamos pensando na demanda que vem, no pedido que vem, na pessoa do terapeuta, onde ele né, ele está colocado na vida dele, e a gente tem também, vamos dizer assim, né, a nossa formação teórica, né? Então, é por isso que eu sempre. E estas abordagens, gente, elas estão para lá de 800, tá? 800 é muita coisa, por um lado, né? Começamos, claro, né, lá com o nosso grande Freud, mas que hoje, então, estamos aí é, já com esses grandes braços, né, para pensar o cuidado, que é algo que no Brasil a gente precisa tanto, né? Então, por isso que eu estou colocando estratégias de cuidado, porque eu venho de um departamento que ele é cartesiano, né, é biomédico, mas que eu fui abrindo, então, espaço lá dentro. Marilene entrou com a gente, né? Tínhamos lá, temos uma experiência que eu até vamos escrever sobre esses 10 anos juntos, né? A unidade de dependência de drogas, junto com a interface na terapia, é, é, na terapia comunitária, né? E então, assim, estratégias no sentido da pesquisa com família, né? Pesquisa e metodologia de família, que eu tenho muito interesse nisso, né? Em observar, porque eu transito realmente em vários locais, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar com todas as classes sociais, então eu começo conversando com vocês, né? é, Falando um pouco desse lugar, né? Por isso que eu chamei de estratégias, né? Até porque não é um termo que a gente usa tanto, no construcionismo, mas é porque também tem um braço de estudar metodologias, né? Metodologias de abordagens familiares, principalmente relacionada a álcool e outras drogas, que se adaptam a diferentes comunidades, né? A diferentes públicos, a diferentes contextos. Quando a gente trabalha, por exemplo, com jovens, né, que estão institucionalizados, ou com mães que estão com seus filhos, né, mães usuárias de substância que muitas vezes estão com seus filhos na rua, a gente tem que ir adaptando toda uma terminologia, né, e que então é diferente de um público que a gente atende, que eu atendo no meu consultório, né? Então então eu quero conversar um pouco com vocês de que lugar que eu falo, né? Então, como a Rosane já me apresentou, eu sou uma pesquisadora e uma psicóloga, né, do Departamento de Psicobiologia da FIP, né, do Fundo da Associação do Fundo de Incentivo à Pesquisa, e também doutoranda no Fiocruz. Eu estou trabalhando com arte, né, com arte e rua, né, as pessoas que estão em situação de rua, mas elas trabalham e vivem de arte, né? Eu também coordeno um núcleo que é o Intercambiantes Brasil, né? Um coletivo nacional. Nós trabalhamos numa pegada antirracista, antiproibicionista, em defesa do SUS, do SUAS, né? Temos também um coletivo que é o Pop Art, um coletivo que acolhe as mulheres em situação de rua, e que sofrem violência. As mulheres, embora no número menor, mulheres, inclusive adolescentes, né, que estão na rua, elas estão num número menor, mas elas enfrentam
muito mais violência de toda a natureza, e também coordeno esse Fórum Nacional. Trabalhamos com um projeto que se chama é, o Coletivo Resisto, que é acolher as famílias enlutadas é, por suicídio, lembrando que o Brasil é o segundo né, país do mundo em mortes de jovens por suicídio dos 14 aos 19 anos, e toda a minha vida ela é voltada, então, para esse para essas situações um tanto quanto que aparentemente meus colegas dizem que é difícil, eu às vezes acho que é difícil mesmo, mas eu penso que a gente está aqui no mundo, né, que é passageiro, que é transitório, para ajudar as pessoas a repensar suas vidas com competência, com resiliência e buscando dentro da nossa própria história isso, né? Então, eu venho, o meu lugar é um lugar acadêmico, mas não academicista, porque eu trabalho na rua o tempo inteiro com pessoas vulneradas. Vulnerado está para além da nossa vulnerabilidade existencial, né? Vulnerados são as pessoas que estão em completa miserabilidade, né? Nessa perspectiva, né? Antirracista, antiproibicionista, antimanicomial, né? Do cuidado em liberdade, né? Da defesa dos direitos humanos, gente, do SUAS, né? E do SUS, porque se a gente não tiver nestas áreas tão difíceis da gente adentrar, não é? Eu estava conversando com as nossas queridas antes de eu entrar, né? É, que nós temos quase 80% da população brasileira que depende do SUS, né? Apenas 20% com plano de saúde. Então, isso também nos leva a repensar a clínica, né? Como o Maturana nos ensinava, né? O que nós estamos fazendo com o que nós estamos fazendo, né? É, então, que tenho, claro, né, meu consultório, e aí no consultório, como vocês sabem, nas experiências aí todas, né, de vocês, a gente tem um público seleto até do ponto de vista de que possa pagar os nossos trabalhos, né, que possa dar conta de sustentar uma psicoterapia de família, de casal. É, eu tenho também dentro do meu consultório uma clínica comunitária que eu trabalho, que eu atendo com preços bastante simbólicos. Eu tenho isso, é uma coisa que eu. Porque, gente, eu venho de lutas sociais, né? A minha formação é da psicologia social, eu venho de lutas sociais, eu vou fazer 70 anos agora, né? Então, eu venho sempre de lutas sociais, do movimento contra a carestia, de movimento sindical, né? E depois estudei psicologia, fui trabalhar como pesquisadora, então eu venho de lutas sociais. Então, eu penso que essa minha entrada, ela também tem a ver, né, com esse meu comprometimento, né, com as lutas sociais, né, com desenvolver, convidar as pessoas a, a cuidar uma das outras, né, a desenvolver competências, famílias, né, poder ter uma escuta generosa, né, desenvolver possibilidades para que a gente possa atravessar esse período que nós estamos, que não é um período de fácil, né, no mundo, né, por um lado, com os jovens também dependentes dos smartphones, né, dessas mídias, né, todas aí, um tema bem importante para você dialogar também, não sei se já fizeram aqui, né, mas para discutir na clínica isso, né? Então eu gostaria de, então é desse lugar que eu falo, tá, gente, né? Desse lugar da pesquisa, né, da academia, da rua, né, pegando pessoas muitas vezes, né, se afogando na rua e, né, com vômitos, com coisas, afogados, né, embriagados e levando para os lugares, às vezes a gente não tem nem lugar para poder levar, enfim, né, acolhendo os adolescentes e encaminhando adolescentes para os grupos, né, de arte, de música, para as casas de cultura e assim por diante, né, a minha experiência com adolescentes. Eu tenho vários livros, né, na área de álcool e outras drogas. Eu tenho agora, vai sair meu quinto livro, que vai ser sobre saúde mental e democracia, mas eu tenho dois especialmente, que é Adolescência, Uso e Abuso de Drogas
uma visão integrativa, onde eu fui tratar de. Marilene Grandes tem um, um capítulo nesse livro, e assim, onde eu fui tratar de juntar as pessoas, né, que trabalham na área, né, então, integrativa, porque eu fui trabalhar com várias vertentes. Ele é um livro com mais de 500 páginas, e tem um outro também de família e uso de drogas, que eu acho que pega mais essa questão. Depois tem outro, né, de estudar a neurociência, uso e abuso de drogas, porque que embora sendo um antiproibicionista, e nos países todos onde drogas foram legalizadas, gente, adolescente e grávidas, não é para fazer uso de substância, mas a gente poder entender o significado do uso da substância na vida dessas pessoas que fazem uso, né? Então, é desse lugar que eu falo, e agora, um pouquinho de tempo para, né, a gente conversar aí uns 3 minutos, né, é, da- da- desse tema que a gente começa aqui, né? Agradecendo todas vocês que estão aqui, né, colegas interessados e que vêm e que estão aqui nessa sexta-feira, né? Então, eu queria refletir com vocês, pensando que quando a gente está falando, né, do construcionismo social, a gente está falando de de uma escuta, né, de uma ressignificação, né, de histórias, de narrativas, tá? Então vamos pensar aí o que vocês, meus colegas todos, né, incluindo a equipe aqui do Instituto, né, as narrativas do senso comum sobre adolescência, família, álcool e outras drogas. Por que álcool e outras drogas, gente? Álcool e outras drogas, porque no decorrer da nossa conversa, eu vou dizer para vocês por que outras drogas. Porque o álcool, embora seja a substância mais utilizada no Brasil, ela não é considerada no senso comum como uma substância modificadora, né? É, do sistema nervoso central, e não é só do sistema nervoso central, é da relação, é do vínculo que esta pessoa estabelece com a substância, né? Então, é assim, gostaria que a gente poder aqui, que vocês pudessem, então, conversar um pouquinho comigo, vamos fazer diálogo mesmo. Adolescência é o quê no senso comum? Família é o quê também no senso comum? Álcool e outras drogas são o quê no senso comum? Porque, gente, institutos como esse aqui, como Marilene, como o PUC, institutos formadores, como a minha própria a unidade de dependência de drogas, nós estamos nesse lugar, gente, de ir para além do senso comum. Mas nós não podemos desprezar o senso comum. Porque se nós desprezamos o senso comum, a gente não consegue, muitas vezes, compreender, né, aquilo que o senso comum pensa, para poder, inclusive, convidar para a desconstrução. Então, vamos lá, gente, um pouquinho. Se quiser apresentar, a Conceição pode apresentar, senão eu vou falando aqui, viu? Tá? Assim. Que vocês acham que tem aí, né, do senso comum sobre adolescência, sobre família, sobre álcool e outras drogas, gente, né? O que é? Vamos aí, colegas. Solange, tudo bom, Solange? Tudo bem, você? Faz tempo que a gente não encontra, né, É Solange? verdade. Eu tô Olha aqui. só, Vamos pensei lá. aqui assim, de primeira, adolescência, um período muito difícil da vida, apelidado inclusive como aborrecência, né? Muita Isso, gente né? fala Que injustiça. aborrecência. Isso. Isso. Que Família, mais? linda no porta-retrato, nos bastidores, uma confusão Isso, só. Isso é o isso. senso comum, né, que você está O senso perguntando. comum, isso, isso, Álcool e outras drogas, uma droga. Né? isso, Destrói as famílias, isso, destrói a parte financeira, destrói, isso, né? Provoca violência. Então, isso. assim, É o símbolo da destruição, né? é o Focada símbolo única da e destruição. exclusivamente, né, naquele demônio que vai, né? É, Mães perdem os filhos, isso, né? isso, Não cuidam, isso.
uhum, Pais também, né? Lógico, a gente coloca isso, tanto na mulher essa culpa, mas os pais também não cuidam, muitas vezes não sustentam. Eu já escutei assim uma fala popular, né? Ele bebeu o salário todo, né? Recebeu o isso, dinheiro e chegou no bar e uhum. bebeu o Bebeu o salário todo. salário, isso, Então, né? assim, são Uhum, situações assim muito uhum, sofridas que as isso, pessoas enfrentam, né? uhum, E difíceis de recuperação. tá, tá. Então, que mais, gente? Que mais? Liliane, Daniele, vamos conversar aqui um pouquinho. Adolescência todos nós fomos, né? Passamos por esse ciclo vital. Eu vou falar de ciclo vital também aqui, né? Tem muito de. Adolescência é assim, não precisa pensar, não, viu? Não é o que está no É, livro, não. Eu estou pedindo do senso comum. o que vem do que a gente viveu, né, Heroí? O que vem muito para mim, assim, a adolescência é um Isso. momento de muita angústia, né? O Uhum, adolescente passa por períodos muito difíceis e que ele uhum, precisa muito de um contexto, de um grupo, e que às vezes encontra grupos que levam eles para alguns lugares, eles já não estão bem, né? Então esse é o senso comum que eu acho que isso. vem Tá, tá. sendo adolescente. Isso. E família, José? Família é lugar de cuidado, né? A família Cuidado. é lugar de cuidado, né? E nem sempre as famílias atuais estão estruturadas e podendo dar algum cuidado. Eu acho que É, hoje a gente está vivendo um vide, momento tem das um, pessoas. tem um estudo da Luciana Temer, né, que diferentemente do pai dela, ela tem uns trabalhos bem interessantes sobre violência que ela vai mostrar, né, que um dos grandes desafios intrafamiliar é a violência, né, é a violência sexual dos pais, do padrasto, né, dos irmãos até dentro da própria casa, né? É, e álcool e outras drogas, Rosane. E outras drogas, é algo muito perigoso, né? Porque Uhum. você não sabe onde vai dar, né? O que vai acontecer. A pessoa entra, um experimenta e sai, e o outro fica. Fica e Isso, pode haver um isso. surto, A pode, gente né? vai Muitas conversar um coisas pouquinho, né? podem acontecer. Isso, vamos conversar, porque senão o que que acontece? A gente parte sempre, uma dos convites que eu quero fazer aqui para vocês, gente, né? É a gente compreender o contexto onde tudo isso está colocado. Porque senão a droga, ela já, dependendo da maneira como ela estiver sendo usada, tá? Todos nós aqui somos usuários de substância. Usuários. Então, a gente precisa ir fazendo uma diferença entre uso, abuso e dependência. São questões muito diferentes. E que muitas Eu- vezes a mídia, ela coloca tudo dentro do mesmo saco, faz uma. Todos nós aqui tomamos café. Café, Heroí, um estimulante menor. Pois não, Liliane? não, assim, uma coisa que tem me chamado a atenção, que eu atendi dois rapazes com essa mesma questão. São usuários de cigarro, tabaco, são usuários gosto mais de maconha, entendeu? Uhum, E álcool e outras drogas. uhum. Mas eles vêm com uma preocupação com o tabaco. A preocupação deles e que é o tabaco que eles precisam se livrar, como se toda a questão deles viesse através. E aí, assim, eu até converso com eles, né, para entender quais efeitos que o tabaco que eles sentem no tabaco, né? Eles sentem. Olha que coisa interessante isso que você está falando, Liliane. O tabaco está convidando você a conversar com eles sobre possíveis ressignificações que eles podem fazer com o lugar da substância na vida deles, gente. Sim. Tá? Então, pode passar aí, Conceição, por favor, né, para a gente ir aqui conversando, né? Pode ir, né? Então é assim, pode passar mais um, né? Só para a gente, quando a gente pensa nesses três temas, gente, um conjunto de questões vem à tona, tá? Um conjunto de questões que muitas delas a gente precisa desconstruir. Os trabalhos mais recentes aí da Fundação Abrinq, né, de tantas outras que estudam adolescente, vai apontando para nós, né, que a adolescência ela
normalmente é uma fase, ou, por isso esses estereótipos do drogado, do viciado, né, com uma conotação moral. O senso comum traz para nós sempre uma conotação moral destruidora, conservadora, tá? E nós precisamos, então, ir atrás de pensar, né? Os dados da Unifesp, da Unicef, da Fundação Abrinq, coloca isso, que a adolescência, embora ela seja vista como uma fase de problemas, e muitas vezes o é, porque, gente, o adolescente ele não cai de árvore. Ele vem, ele está dentro, né? Ele vem de uma transgeracionalidade, muitas vezes ele está repetindo coisas que ele vê dentro da casa dele. Eu tenho, por exemplo, famílias que a família inteira usa substância, álcool, cocaína, e quando o filho chega na adolescência e começa a fumar maconha, é que eles vão se dar conta, tá, de que esta é uma preocupação. A cultura da droga está colocada ali dentro, né? Então, o que, que por exemplo, a, a Unicef diz? Que nós precisamos convidar, não é, os nossos colegas a desconstruir essa ideia de que a adolescência é aborrecência, a visão sócio-histórica da adolescência, não é, nos convida a olhar para a adolescência como um período de transformação onde o adolescente ele quer pertencer, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer ter voz dentro de casa. E muitas vezes ele não é ouvido, ele não é escutado, ele é tratado ainda pelas mães como meu bebê, tá? E os adolescentes ficam furiosos com essa idiotice. Desculpe, gente, né? Que é Isso. assim, né? Da gente tratar os filhos sempre como meus bebês. Ser mãe é padecer no paraíso, né? É, o meu bebê. E os adolescentes reclamam muito disso. Uma adolescente, outro dia, de 17 anos, disse: Eu não falo mesmo para minha mãe. Eu não quero mais que ela vai me buscar na escola. Porque eu estou com o meu grupo, ela sai às vezes do carro, vai lá, me dá um beijo e me chama de bebê. Aí a minha namorada, a menina com quem ele está saindo, fica dando risada dele, gente, né? Então, né, a gente precisa olhar para a adolescência como um período, né, que também é vista como a profunda dificuldade, eles são sempre emocionalmente estáveis, eles são chatos, eles são vagabundos. Isso vem do senso comum. E o nosso cuidado, muitas vezes, é o quê? Né? É poder também dar voz para esse adolescente. Porque o que os estudos estão mostrando para nós, que esses adolescentes, eles querem pertencer, eles querem ser escutados, eles querem ser ouvidos, né? E vários estudos apontam que a população de adolescentes mundial, né, as dificuldades, como o estresse, a angústia, a ansiedade, muitas vezes não é uma regra estática. Isso pode ocorrer, mas dentro de um momento, inclusive desenvolvimental, transitório, e que vai mudar, né? Os adolescentes que enfrentam sofrimentos identitários, como, por exemplo, a gente está vendo agora, né? Os jovens discutindo com as famílias as suas mudanças de sexo e as famílias muito preocupadas e muito nervosas e não aceitando isso, né? Como a angústia, o estresse, pode estar relacionada à carência, à situação de abandono que está dentro desse ambiente familiar onde esse adolescente está colocado, tá? Muitas vezes, né? Muitas questões que surgem na adolescência, tá? Podem ser tanto algo que vai ser transitório, como algo que não necessariamente, né, vai ser um problema. E que muitas vezes, especificamente na área de álcool e drogas, gente, o que que ocorre? Já se olha para a substância como o tempo inteiro o grande perigo. Tá? Por quê? Porque tem uma visão facetada, tá?
uma visão facetada, inclusive, de olhar para essa questão, não é, de uso, abuso e dependência de drogas, que são questões diferentes, né? E os vários estudos aí longitudinais, com grandes amostras, confirmam que os adolescentes não são necessariamente angustiados, apáticos ou problemáticos, né? Que muitas vezes, claro, eu costumo dizer que a gente precisa ficar atento, porque todo grande problema, vamos dizer assim, né, que as famílias trazem para a gente, por isso nos procuram na clínica, não é? Pode começar pequeno. E às vezes, pode passar, Conceição, por favor. Às vezes, gente, a própria ambientação, pode passar, Conceição. É, por quê? Porque essa família, ela está a família, assim como o adolescente, está numa fase de transformação, gente, tá? As famílias muitas vezes ficam bastante temerosas, não é, com os perigos com o crescimento dos filhos. Por quê? Porque os filhos começam por isso eu estou colocando adolescências, né? Do que e de onde nós estamos falando. Por quê? Porque a família ela não é um modelo único mais, né? A gente está cada vez mais, né, se transformando. Nós temos múltiplos modelos de famílias, né? Os chamados meus, seus e os nossos. Também não tem a ver com a questão consanguínea, tem a ver com vínculo de pertencimento. Eu vou tratar disso de uma forma mais aprofundada até, né? Na aula que eu vou dar a semana que vem, né, no curso da Rosane, né, o curso onde a gente até tem mais tempo para poder aprofundar, né? Mas então, a família ela está em transição, assim como o adolescente. E a gente também, quando está trabalhando na clínica, um ponto super importante para a gente é o contexto. Onde que está esse adolescente? É uma adolescente que ela está, na verdade, que pertence a uma classe social, né, mais favorecida, a classe média alta, uma classe, né, um nível social mais alto mesmo. É uma adolescente que está ganhando, não é? De 18, 19 anos, que está ganhando a vida na rua, né, como profissional de sexo. É uma adolescente de 14 anos que está dormindo na rua, porque a situação que a gente vive na rua, viu, gente, nas grandes cidades, nas chamadas cracolândias, não é muito diferente da situação daqueles adolescentes, daquelas crianças lá em Gaza, tá? Adolescentes que com 14, 15 anos, eles vão para a rua porque o pai está preso, a mãe tá presa, ou a mãe morreu, a avó morreu. Não tem, a família extensa não quer ficar com esse adolescente, né? Então, de que adolescências a gente está falando, né? Então, por isso que é um processo sócio-histórico, né? Eu gosto de trazer, né, essa jovem, né, é, Muimba, né, lá de Angola, porque as meninas em Angola, elas dentro de algumas comunidades, elas dos 9 aos 13 anos, até a menstruação delas, elas não tomam banho, né? Então, e elas pintam o corpo, né? Então, tem toda uma, 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 uma maneira de cuidar aí dessas, dessa adolescência. Essas crianças na Somália, que perde a família inteira, que fica o jovem de 13, 14 anos, né? No Brasil a gente tem menos, mas às vezes é que o pai e a mãe morrem mesmo pelo tráfico. Fica aquele jovem de 15 anos tendo que cuidar dos outros irmãos mais velhos, né? Esses jovens, né? No Líbano ou lá na faixa de Gaza, que estão perdendo seus, né? Os adolescentes com 13, 14 anos perdidos, não sabem onde está a família, não sabe. Então, isso do que a gente está falando? E pensar nisso, né, de que família a gente está falando, né, que adolescência a gente está falando, vamos pensar, né, porque isso atinge diretamente a nossa clínica, né? Pode passar, Conceição, por favor, bem, né? Então, quer dizer,
a gente poder observar que o que os estudos apontam para a gente, convida a gente, né, a gente ter um olhar mais construtivo em relação a essa fase, né, que ela não é necessariamente um período de crise, né, uma fase sócio-histórica de transição. E a gente poder estar atento dos significados que estas famílias e este adolescente atribuem aos problemas que eles estão enfrentando dentro da família, que pode ser o uso né, do telefone em exagero, a experimentação do uso de substância, né? E porque esses jovens eles estão em fase de mudança. Experimentação de substância é diferente de uso, né, recreativo, que é diferente do uso abusivo, que é diferente do uso dependente, tá? E que às vezes a família ou o próprio profissional não compreende isso, tá? Então a gente poder olhar, escutar o adolescente, escutar essa família, né? Que significado tem para a família, não é? Que escuta é essa? A gente precisa, por isso que não, eu, por exemplo, não atendo mais adolescente desvinculado da família, né? Porque você fica muito, né, restrito ao diálogo do adolescente. Então, eu convido sempre o adolescente para vir junto com a família. Primeiro, até porque ele é de menor, é a família que vai pagar. Então, tem toda uma coisa de contrato que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né? Porque nós temos que também cuidar, né? E como cuidadores que somos, né? E acreditamos na capacidade do diálogo, de tirar do adolescente, muitas vezes, um estigma que não faz justiça, muitas vezes, a população de adolescentes. Então, eu trabalho de uma forma muito, né, eu vou na escola, eu chamo os amigos, a família, não é? Principalmente quando a droga está envolvida, né? O envolvimento de substâncias. Conceição, passa aí, por favor, né? Porque senão a gente faceta, né? E né? Quem são esses adolescentes no Brasil, né? O Brasil é o responsável por mais de... Embora a gente tenha ainda um aumento das pessoas mais idosas no Brasil, o Brasil ainda é responsável por mais de 50% dos adolescentes e jovens da América Latina, né? E 80% do Cone Sul. Nós temos 70 milhões, quase 70 e 71 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 19, sendo que 52 milhões de 10 a 19 anos, gente. Pasmem, quase 2 milhões, 1 milhão e 800 mil crianças de 9 a 17 anos ainda fazem trabalho infantil. Trabalham, sabe? Embora isso seja proibido no Brasil, né? A gente tem um número significativo de adolescentes de todas as classes sociais é, grávidas, né? E os adolescentes enfrentam uma situação, não é, sociopolítica, cultural bastante difícil, né? Por N situações, né? Os jovens, embora estejam o tempo todo em contato com a questão das mídias, eles nunca tiveram tão sozinhos, gente, sabe? Essa rede constrói uma ilusão de que, na verdade, né, esses adolescentes eles estão acompanhados quando está no smartphone. Eu tento desconstruir isso, tá? Então, quando a gente pensa na questão, né, do uso estou falando do uso, não estou falando nem do abuso ainda, né, de drogas na adolescência, né, nessa adolescência contemporânea, gente, que a família ela tem o seu intrafamiliar que está o tempo todo enfrentando, não é, com o intrafamiliar, que está o tempo todo enfrentando com o interfamiliar, desemprego dos pais,
né? Excesso de trabalho, burnout dos pais, às vezes uso de substância, uso né, dependência de álcool pelos próprios pais, né? Muito desafios que a família tem, né? Que acaba, de lado de fora, que acaba por influenciar esse intrafamiliar, esse modelo, não é? Essa forma de se relacionar dentro de casa, né? Nas tarefas, nos papéis, na, na, na expressão do afeto, nas regras, nos valores. Né? O tempo inteiro isso fica é, é, degladiando, né? É muito desafio. Então, se a gente não entender os contextos, não é? Quer dizer, de que adolescente a gente está falando, não é? Então, eu vou estar tratando aqui com vocês, né, nesse tempo, os adolescentes, porque os adolescentes, né, nós temos adolescentes que estão urbanos, né? Pode passar, Conceição, só para que eles também possam, né, todos possam acompanhar aí onde eu pode passar, né? Quer dizer, que contextos são esses? São contextos múltiplos, gente. E contextos múltiplos trazem para nós, psicoterapeutas, desafios também múltiplos. Né? Então, olha quantas questões, né, a gente tem que dar conta. Isso acaba por construir, gente, um caleidoscópio, né? Uma multiplicidade de contextos. Né? Então, eu vou estar falando, né, de adolescentes urbanos, né, que estão dentro das casas e que procuram os consultórios. Né? Mas a gente não pode perder de vista que esses desafios, tanto da família quanto dos adolescentes, né, essa tarefa básica da família, que é cuidar, né, que muitas vezes a gente escuta a família desestruturada, a família disfuncional, que eu também vou desconstruindo isso. A Froma, né, ela acaba por ajudar, né, todo esse meu pensamento de desconstrução em relação à questão, né, da doença mental, do modelo médico, ou do modelo culpabilizador, do modelo moralizador, né? Então a gente tomar muito cuidado com as palavras, né, que a gente está usando, né, o alcoólatra, né? Ah, o meu marido é alcoólatra, né? A família muitas vezes não sabe. Ele é um viciado, quer dizer, viciado, gente, está lá atrás, sabe? Está lá quando a gente começou, está lá dentro de uma visão moral. Depois tivemos o modelo biomédico da doença, do transtorno, tá? Do distúrbio de personalidade. E depois, quer dizer, né, com essa evolução dessas abordagens todas, né, desse conceito mais amplo, mais múltiplo, né, da complexidade, do pensamento da complexidade, isto acabou por nos auxiliar a compreender também a dependência, não apenas como uma doença, mas como algo que tem um convite comunicacional para nós na nossa clínica, sabe? Como um convite para a mudança, tá? Porque senão a gente cai lá, tá? Nos modelos do senso comum. Está indo muito rápido, né? Perguntas. Vamos lá, Conceição, pode pôr o próximo, mais perguntas, dúvidas. Aqui a gente tem, de um lado, se tiverem perguntas, me interrompam, por favor. Desculpe a ignorância, mas então, como que a gente chama hoje? Os dependentes químicos? Como é isso? Vou falar, Ou- não, dependentes, nós construcionistas, não. Não, tá. Tá? Mas Precisamos saber, precisamos conhecer essa nova terminologia, né? é, Atual. então eu já vou falar aqui, tá? Eu já vou falar Obrigada. já já, viu? Tá? Gente, esses contextos múltiplos implica que a gente tem de um lado, né, o senso comum ou o modelo muitas vezes médico, biomédico, né? Vai olhar para a doença, vai olhar para a dependência química, né? Quando a gente fala na dependência química,
não é errado. Não, gente, não é que é errado, tá? É uma visão ainda que está dentro do paradigma biomédico, tá? Que é um paradigma hegemônico nosso, tá? O construcionismo social, eu costumo dizer que ele é um modelo, do ponto de vista de formação, né, nossa, como terapeutas, ele é contra-hegemônico, porque nós temos um modelo médico hegemônico. Quando a gente fala dependência química, a gente deixa de olhar para o contexto onde a droga está colocada, os diferentes contextos que a droga está colocada, os contextos múltiplos. Então, a droga, ela é isolada do contexto. Ela é sempre vista como aquilo que vai correr atrás dos adolescentes e que vai pegar, e que todo mundo, sabe, como uma coisa de que segura aí que a droga vai pegar meu filho, tá? Dentro de uma visão, às vezes, moralista, valorativa, culpabilizadora, numa perspectiva curativa, como muitas vezes as comunidades terapêuticas dizem, sabe? Gente, a efetividade de comunidade terapêutica é muito baixa, sabe? É muito baixa. É uma chega família com um jovem de 18, 19 anos no meu consultório, né, com uso de maconha e querendo colocar esse jovem numa comunidade terapêutica. Não podemos, e não é que a gente não possa fazer isso, gente, que talvez a internação seja algo necessário, mas no mundo inteiro, né? Meu filho mora na Alemanha e eu vou sempre para lá, então quando eu vou lá eu quero visitar os locais, né? No mundo inteiro, gente, não existe mais essa história de você deixar um jovem de 18, 19, 20, 21 anos 2, 3 anos dentro de uma comunidade terapêutica, sabe? Os estudos apontam para a gente, os estudos brasileiros, que isso é iatrogênico. O jovem muitas vezes sai de lá, não é? Muito pior do que quando ele entrou, né, nesses lugares. Sem contar que grande parte delas, a droga está ali presente. E tem uma outra questão que é o quê? A ênfase dentro dessa visão facetada da dependência química, que não é errado, é o modelo biomédico, viu, Solange? Tá? Não dá para gente olhar para essa questão do erro, né? O NAIDA, por exemplo, que é um serviço nacional dos Estados Unidos que trabalha com estudos epidemiológicos, com estudos bastante sérios, eles ainda falam a dependência química, mas é que nós, né, nós já precisamos estar numa. Eu vou até tentar escrever um artigo para a gente publicar lá na revista, na nossa perspectiva sistêmica, né? Para irmos desconstruindo um pouco essa questão, por quê? Né? Porque é a visão facetada, gente. O modelo biomédico, ele é um modelo facetado, ele é um modelo, né, que ele vai, muitas vezes, diagnosticar, ele vai, né, usar todos os marcadores, ele vai fazer os testes neuropsicológicos e tudo mais, né? Entendeu? Não é que isso não seja necessário em algum momento, mas a gente não pode já partir disso. É como a questão da internação, Solange. Não dá para internar um jovem de 18 anos, não é? Sem olhar minimamente para o contexto onde a droga está colocada. Galdurosa é meu grande amigo, meu colega de departamento, viu? Né? Tá? Então, a gente poder olhar para o contexto que está colocado. Porque aquele filme lá, O Bicho de Sete Cabeças, aquele filme é baseado no Carrano. É a história de uma pessoa. Aquilo ali é uma história real, né? Da família que quer internar um jovem, não é porque descobre que ele está fazendo um uso, às vezes até abusivo, tá? Abusivo, mas não dependente, né? Então, gente, né, o contexto nosso múltiplo é olhar para a substância como um fenômeno que ela não está isolada do contexto.
Uso, abuso e dependência são fenômenos diferentes e, portanto, precisa de escuta diferente. E a gente tem minimamente que saber a diferenciação. O que que é uso, o que que é abuso, o que que é dependência. Eu já vou mostrar, eu trouxe na imagem para ficar gravado para vocês. Múltiplas causas, porque jornalista adora perguntar para a gente, né, a causa. Estados Unidos, gente, é o país que mais investe em pesquisas riquíssimas, milionárias, para descobrir a etiologia da dependência. Não temos resposta para isso, tá? E tem até algumas medicações que diminuem a apetência. Não existe nenhuma droga que vá fazer com que o desejo, o anseio, a curiosidade desse jovem, desse adolescente, tá? Jovens é ciclo vital acima de 20 anos, 20 a 35 anos, né? Adolescente, então, de 12 a 19, né? Dentro de uma perspectiva, gente, preventiva, de nós desenvolvermos nas escolas, nas famílias, a que a gente chama das ações redutoras de vulnerabilidade, de olhar para os fatores de risco e de proteção. Os fatores de risco e proteção estão presentes tanto dentro das famílias, quanto dentro da comunidade, quanto dentro das escolas. Porque as vulnerabilidades, elas nada mais são do que desequilíbrio entre fatores de risco e proteção, que está presente na sociedade, na família, tá? E, portanto, nós vamos defender o quê? Né? Nós, construcionistas, sistêmicos, as relações, como a droga está colocada nas relações. Porque, de um modo geral, a droga, quando entra na família, na adolescência, ela acaba por construir mesmo um impacto. Mas olha quantos desafios a gente tem aí, de toda a natureza. Passa aí, Conceição, para a gente. Pra, né? Ó, né? Olha só, não é comum, é muito comum a gente perceber como é. Olha que rede complexa de desafio que nós temos, né? A gente tem, de um lado, essa demonização das drogas ilícitas e nós temos a minimização das drogas lícitas. É muito comum os artistas fazerem uso, né, de propaganda de substância, gente. Os jogadores, jogador de futebol fazendo apologia ao uso do álcool. E a gente tem mais de quase 13% da população brasileira dependentes de álcool, sabe? Tabaco. As mulheres, né? Benzodiazepínicos, né? Remédios para dormir, tá? As três primeiras drogas, não é? Utilizadas no Brasil, drogas lícitas. Depois a maconha. A maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo e também no Brasil. Então, muitos paradoxos. A gente tem que lidar com a própria questão do tráfico dentro das comunidades, né? Famílias inteiras vivendo e dependendo do tráfico, né? Pode passar mais um aí, só para inquietar. Aqui, ó, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês a medicalização. O Brasil é um dos países que mais consomem medicamentos no mundo, gente. É uma droga. Os jovens atualmente que estão sendo diagnosticados, porque tudo é TEA agora, né? Os transtornos de espectro autista, o transtorno de hiperatividade. Esses jovens, eles começam a usar medicamento, gente, né? Com 12, 13, 14 anos. E este cérebro desse adolescente, quando ele chega, né, lá né, na fase de adulto jovem, tá? É necessário que a gente olhe para isso, né? Quem tem pessoas idosas em casa, eu tenho certeza que essas pessoas idosas não tomam mais do que
menos do que 6, 7 medicações no mínimo. Mas eu tenho um tio, por exemplo, que toma 12 medicações, gente. Então, a gente tem uma cultura medicamentosa, uma cultura ainda pouco, né, valorativa, uma cultura, sabe, do medo, do terror, tá? Do terror o tempo inteiro. Toda adolescente vai fazer uso de droga. Não, grande parte dos adolescentes, pode passar, Conceição, próximo aí, tá? Já vou, né? É isso aqui, ó, os impactos. A droga, quando entra na fase do ciclo vital da adolescência, ela acaba por criar vários temores. Eu tenho um artigo sobre isso, né, mostrando, gente, que nós temos, pode passar, Conceição, desde aquelas pessoas que não têm, né, do que os filhos são criança, tá? Ou jovens que nunca fizeram uso até o sentimento da raiva, de culpa ou da impotência das famílias. Tem gente, casal, que me procura porque o filho está com 13 anos e que está começando a querer sair para a casa de amigo. A coisa que eles têm mais medo é que na casa do amigo os pais façam, façam uso de drogas. Tá? Eles ficam com temor assustador, enquanto outras famílias fazem uso de drogas dentro de casa, junto com pais. Depende da cultura familiar, tá? Então, se a gente for olhar, né, para essa questão, a gente precisa, nós clínicos, né, estarmos atentos a duas perguntas básicas. O que que acontece nessa família? Qual que é a cultura dessa família? Né? O genograma da família. Eu tenho um estudo sobre genograma. Genograma, uso de droga e violência. O que que esse genograma mostra? Mostra, gente, que mais de 72% dessas famílias, dos genogramas dessas famílias, apontam o uso de droga transgeracional, tá? O uso de álcool transgeracional, tá? E as famílias não consideram isso. Então, o genograma, a linha do tempo, né? O significado, o que que a família pensa sobre o uso de substância do adolescente. Depois você conversar com o adolescente, porque muitas vezes o adolescente não fala para a família, mas para você ele fala. Então, separar um pouco os sistemas, mas não deixar de colocar, de tratar o adolescente única e exclusivamente sozinho, né? Por quê? Porque agora eu vou aqui passar por um outro ponto, que é mostrar para vocês a diferença, a gente aprender a diferenciar o uso, o abuso e dependência. Todos nós aqui tomamos café. Vamos terminar essa aula e vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar um uísque. Isso é uso social. O álcool também na nossa sociedade ele está, né, como uma substância, né, de uso social, né? Então, com uso religioso, várias religiões. O Ayahuasca, por exemplo, o Santo Daime. A gente não tem lá no Acre, eu já andei lá pela região à esquerda para conhecer mesmo a cultura, não é? Lá, o Daime, ele é usado, inclusive, por adolescentes, né? Em rituais Crianças. absolutamente restritos com controle social. Diferente de quando chega aqui, que aí no Rio de Janeiro, que vai ser usado desvinculado de qualquer contexto cultural, né? Então, vamos lá, Conceição. Vou deixar um tempo aqui para você, para a gente poder conversar aqui, né? Então é isso, né? O que que acontece, né? O que que é isso? Como é que a gente, né? A visão construcionista, ela é uma visão de convidar a gente para entender isso aqui no repertório significado desse adolescente e dessa família. Ah, mas eu preciso encaminhar psiquiatra? Às vezes sim, tá? Às vezes ele pode ter mesmo, de fato, um possível TDAH, que eu também né, lido com isso de um jeito diferente, né? Porque às vezes eu estou tratando uma família mesmo que a criança
ela nasceu com uma dificuldade no lobo aqui pré-frontal, e o menino não estava conseguindo ficar na escola, estava passando de escola em escola, até que encontraram uma escola onde esse adolescente, agora com 12 anos, ele foi aceito, né? Então, ele é 13 12 para 13 anos. Ele foi aceito, ele tá num desenvolvimento muito interessante, gente. Ele deixou aquela coisa mais irrequieta, mais, né? E a família também mudou, né? Ele tem outros dois irmãos mais velhos, e ele é o mais jovem, né? Então, assim, tem toda uma superproteção também nele, porque tanto ele quanto a mãe quase morrem no nascimento dele, né? Então, é assim, quer dizer, o meu convite para vocês é a gente olhar para essa questão como comunicação. O que é que esse adolescente quer comunicar para nós com o uso da maconha, com o uso, né, da cocaína, ou com o uso, né, existe um abuso mesmo, tá? Existe um abuso, ou é um uso experimental? Porque o uso experimental é diferente de uso recreativo, de diferente de uso abusivo, né? Então, pode passar aí, Conceição. Agora aqui, ó, diferença para nós clínicos, tá? É, quando eu vou saber disso, né? Quando uma pessoa que, né, não é um pesquisador na área vai reconhecer isso, tá? Primeiro, gente, se vocês olham para este triângulo em pé, eu gostaria de que vocês compreendessem essa metáfora como construcionistas ou sistêmicos. Quando o branco se transforma em vermelho, quando o branco se transforma em rosa e quando o rosa se transforma em vermelho. São nuances. Dentro de um contínuo e não de uma linearidade. O adolescente que experimentou maconha e gostou, ele vai desenvolver dependência. Não necessariamente, gente, felizmente. Grande parte dos adolescentes não passam da experimentação para o abuso ou para a dependência. Esses são dados mundiais, tá? No Brasil também a gente tem isso, né? A todo mundo na escola usa maconha. Não é verdade. Os estudos nossos, tanto qualitativo quanto quantitativo, apontam para a gente que a maioria dos jovens nas escolas não usam substância, mas tem uma porcentagem que usa, que já experimentaram, tá? Mas não continuaram usando, né? Então é assim, gente. Quando a gente olha para esse contínuo, a gente vai desde nenhum consumo até um consumo e problemas associados sérios, tá? De toda a natureza, familiar, laboral, na escola, né? Abandono, evasão escolar, tá? Problemas, né? Até o consumo, que pode ir desde nenhum até grave, pesado, tá? Então, um adolescente que muitas vezes está com 19, 20 anos, bateu o carro umas duas, três vezes já, embriagado, ou com uso de êxtase ou várias outras substâncias. Este jovem, gente, ele não está numa fase branca, tá? Mas precisamos olhar. Ele está numa fase de abuso. Ele está numa fase onde a família precisa compreender isso. E às vezes ela quer internar. É difícil, gente, a gente pegar um, um adolescente entre 14 e 17 anos já dependente de substância. Porque determinadas substâncias demoram mais tempo para desenvolver a síndrome da dependência, como a gente chama, tá? Então, não é uma coisa, né?
pode passar e eu vou passar mais um e aí já vou parar para a gente conversar. Padrões de consumo, gente, né? Uso experimental, pelo menos uma vez na vida, no ano ou né? Ou no último ano, né? Sendo que se é ou no último mês, desculpe, né? No último mês, eu errei aqui. No último mês, sendo que este não pode ultrapassar 3 vezes no último mês. 3 vezes no último mês, se tiver embriaguez, não é mais uso experimental. Uso recreativo, tá? O adolescente, estou falando que é proibido venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Entretanto, o que, que acontece nas baladas nas famílias? A família compra álcool e tem um aniversário. O menino vai fazer 16, festa de 15 anos, tá? Eles, eles levam para a festa. Ou então chega lá, tem a bebida para os adultos. Ah, não, vai proibir? Não, vai fazer controle, tá? Né? Uso social ou controlado, né? É esse uso nosso, tá? Não é? O uso de droga com regularidade até uma, 2 vezes na semana, da cerveja, sem apresentar prejuízo, gente. Naquele triângulo que eu mostrei para vocês lá, tá? Do branco que vai para o rosa, que vai para o vermelho. A dependência, a síndrome da dependência é um conjunto de sinais que varia, tá? Dependere vem de não é? Mas só que muitas vezes existe inúmeros modelos de dependência dentro da própria família que não necessariamente só a dependência de substância. Às vezes tem dependência de vínculos, né? Às vezes tem é, dependência de comida, né? Famílias inteiras obesas, as dependências no sentido geral, né? Que mais? Acho que mais, Conceição? Agora vai ser o último mesmo, para eu poder conversar um pouquinho. É muita coisa, gente. Olha, agora que eu estou chegando aqui para os convites construcionistas. Então, a gente fazer a diferença entre uso, abuso e dependência, né? A abuso e a dependência, que quando chega para a nossa clínica, a gente tem que fazer essa distinção, né? De uso, uso é abuso, é dependência, o contexto onde está ali, o paradigma da complexidade, a gente não vai falar do alcoólatra, do vício, da dependência química, porque isso já vem com uma história formada na nossa cabeça. Quando o adolescente e a família vêm para vocês, não é? É aquela visão que a gente tem do olhar de quem não conhece. Vamos junto conhecer. Vamos fazer o genograma, a linha do tempo, né? Vamos olhar para, né, quem são as outras pessoas que multigeracionalmente faz o uso da substância. Quais são as situações de risco e proteção desse jovem? É um modelo de complexidade enorme, porque às vezes a família ela já vem com uma história pronta. É o medo, é a dificuldade de lidar, achou maconha na mochila. Tem família que traz para mim a maconha para eu identificar se é maconha. Gente, eu digo assim, vocês primeiro, olha, vocês vão, né, fazer a pergunta para ele e vai convidar ele para a gente vir aqui falar sobre isso, tá? Falar sobre isso. Porque senão vai levar lá para vocês ver, para vocês identificarem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Se aqui tem profissionais que estão enfrentando isso, né? Mas assim, o que eu gostaria de fazer, um convite para vocês é isso que eu já estou falando. Vamos olhar para essa substância, para esse uso de substância, que pode ser do smartphone ou pode ser da obesidade, né? Vamos olhar para isso como um ato comunicacional.
que vocês acham? Eu quero ouvir vocês agora. Vou parar por aqui, é muita coisa, tá? Mas eu vou parar por aqui, eu vou mostrando aí depois, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu queria falar assim, 5 aulas, né? Mas eu quero só, né? E também dizer que do ponto de vista da epidemiologia, né? A gente tem os problemas que a gente tem, gente, são drogas lícitas, tá? Lícitas. Uso da maconha. Uso da maconha nestas pessoas que me procuram, tá? É uso recreativo, tá? Ocasional, recreativo, alguns adolescentes com mais de 18, 19, 20 anos usando outras substâncias, êxtase, álcool, porque aí faz um coquetel molotov Uhum. também, entendeu? Mas é assim, quando a gente olha para isso, né, como construcionista, a gente tem que olhar como, né, desconstruir o que o modelo. Desconstruir, gente, assim, é a curiosidade. O que que acontece naquela família? Quem é que demanda? O que que você sente quando você termina de atender essa pessoa? Né? O que que é essa? Porque senão todo mundo, a família sai correndo porque a droga vai engolir aquele adolescente e a gente também não sabe para onde correr, sabe? Por quê? Porque nós temos uma visão. A mídia não trabalha a favor de nós, gente, sabe? Eu tinha um monte de slides para mostrar para vocês de como é tratado. Matou a avó com 40, não sei, com 70 facadas depois que usou cocaína. Gente, isso é descontextualizado, isso é uma coisa, sabe, terrorífica do senso comum, onde as, as famílias começam a achar que elas têm muito medo, esse estudo que eu fiz do temor, é porque assim, é a droga que vai sair correndo atrás do filho dele, sabe? E que não é, nós temos nuance, gente, né? Nós temos, nós temos a nossa capacidade de diálogo. Por isso que a gente precisa, de fato, né, estudar, aprofundar. A gente ainda está, do ponto de vista até da, da, da sistêmico mesmo, né? Essa visão sistêmica, tá? Entendeu? E aí eu, né, não vou ter tempo, mas outra questão que nós construcionistas precisamos pensar nessas ações redutoras das vulnerabilidades. Quais são os riscos que esse adolescente tem dentro da família, dessa escola, por isso que muitas vezes eu vou à escola, tá? E da pressão social que esse jovem tem. Tá? Por quê, gente? Por que isso? Porque o jovem, ele tem, principalmente o jovem contemporâneo, né? Ele tem uma série de questões que são o quê? Né? De desejo de pertencer. Então, a experimentação acontece como? Curiosidade, tá? A necessidade, às vezes, de autoafirmação, né? Que leva ele a testar os seus próprios limites, de se sentir pertencente a um grupo e muitas vezes procurar mesmo a busca de prazer, de sensações novas. É isso que leva o adolescente a experimentar substância, tá? Ah, mas você está fazendo apologia ao uso? Não. Eu estou reconhecendo por essas famílias que eu tenho. Ó, eu comecei a trabalhar com isso, gente, em 1980 e 1987, né? E a partir do ano 87, a partir de 90, 91, 92, eu comecei a estudar, né? E isso sob a perspectiva sistêmica, né? Então, quer dizer, esse jovem, ele quer pertencer, ele quer buscar sensações novas. E muitas vezes a gente tem medo que ele, na verdade, é, 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 tenha na experimentação, goste e vai se tornar dependente. Não é assim essa passagem, muitas vezes. Porque a gente tem uma sociedade que está cada vez mais
né? Atravessando desafios do ponto de vista de saúde existencial, não falo nem só, né, de saúde mental, mas como a Karina Okijima fala, né, da saúde existencial, né? Nós temos desafios de toda a ordem, de toda a natureza, tá? E o que que ocorre que os adolescentes vão para além da experimentação, né? A história pessoal, que nós temos que ir lá olhar, né? Na história familiar, pessoal, temos que ir lá no genograma, forma de lidar com com as inadequações em relação às altas expectativas familiares, na escola ou no grupo social, né? A identidade pessoal, a questão da como expressão de autoridade, né? De enfrentamento com o pai que às vezes é dependente de álcool, né? Então, eu acho que tem todas essas questões. O que eu convido vocês é para. Oi, Márcia, minha parceira, sabe do que eu estou falando, né? Né? Então, a gente poder ficar atento a essa visão, né? A essa coisa da dependência química, né? Assim, né? Oi, Márcia, que bom que você está aqui, né? Da dependência aqui. Está errado, gente? Não, né? Não está errado. É de que lugar a gente está falando. Estourei o tempo, né? Eu sempre faço isso. Exato. Maravilhoso, assim, fantástico o que você trouxe e a forma como você foi desconstruindo, né, várias coisas que a gente, Solange trouxe, né, a gente estava aqui pensando do modelo médico, do senso comum, e você foi trazendo uma forma delicada, sutil de incluir todo o contexto para que a gente possa manejar na comunicação. Eu achei isso maravilhoso. Achei assim, realmente o que a gente se propõe Sabe dentro do por quê, consumismo Rosane? social. Porque assim, né? Nessas 800 abordar, né? Essas 800, que coisa boa que existe esses 800 ramos, né? E eu costumo sempre dizer que não existe modelo, né? Assim, melhor ou pior, né? O que existe são pessoas, são seres humanos, muitas vezes em sofrimentos, advindo de um senso comum, né, assim, intoxicado também, né, por visões, né, estereotipadas, estereotipadas, né, um estigma grande, e que a gente então vai ali precisando conhecer o que, né, as nossas estratégias comunicacionais, exercitar a arte de fazer as perguntas. Não é fácil. Mas ninguém falou que seria. Quando a Entrar gente no sai mundo da, do quando a outro, gente né? sai da barriga da nossa mãe também, não é fácil. Pois é. Entrar no mundo é muito interessante. Mas tem Bom, tanta coisa linda, né, também. eu tenho uma Equilibrar série de risco e elogios. proteção, gente. É, tem uma série de elogios para você no site, uma deliciosa Imagina, aula, muito imagina. interessante, muito útil. Mas a gente está no Imagina. horário, não sei se Tô no alguém quer falar horário. alguma coisa para a gente encerrar. Não Ah, podemos encerrar por aqui. podemos encerrar por aqui. Que pena. Bom, tá bom. Pessoas, tá bom? Tá Um bom. beijo. Muito Só dá obrigada, parabéns, obrigada a todos. parabéns. Sim, Muito, Maravilhosa beijo. aula. Tá? a Também conversa estava achei. ótima, Heroí. Um beijo, viu, Liliane? Um Obrigada a beijo, todas vocês, obrigada a obrigada, todos que estiveram querida. aqui. Obrigada, um Márcia, minha presente. parceira, viu? Obrigada, Paulo, um obrigada, Obrigada, presente. Obrigada, obrigada. querida. Né? obrigada.